você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Já surge ao longe um novo dia de esperança e harmonia, onde haverá justiça e paz, e os homens serão iguais. E a nova aurora ressurgir, convidando a servir um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Então, boa noite, meus irmãos, preparando aí os nossos pensamentos, nossos corações para o estudo da noite de hoje. A gente vai ler uma passagem do livrinho Coragem, de Chico Xavier por Espíritos Diversos. Ajuda-te hoje. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação, hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado, hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação, hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão, hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício, hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade, hoje, a diligência. Ontem, a sombra e hoje, a luz. Ontem, o arrependimento, hoje, a reconstrução. Ontem, a violência, hoje, a harmonia. Ontem, o ódio e hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos, ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando. Ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo, que estamos aqui reunidos em seu santo nome, para estudarmos o seu Evangelho, e lhe pedimos, Senhor, que toda a espiritualidade amiga, os trabalhadores do nosso grupo, Divino Espírito Santo, estejam conosco, nos amparando, nos fortalecendo, inspirando ao nosso irmão que conduzirá o estudo da noite de hoje. E lhe pedimos também, Senhor, que cuide de cada um de nós, de todas as famílias que encontram-se em sofrimento. E pedimos em especial nessa noite que cuide do nosso irmão Gildásio de Magalhães, que encontram-se em passagem para a vida verdadeira. Pedimos também pelo irmão de Dona Emília, o Luiz, que encontra-se enfermo, que ele possa se recuperar, que ele possa passar por tudo isso e se fortalecer. Assim também cuida de todas as famílias que encontram-se com seus entes queridos, seus irmãos, seus filhos, mães,
adoentados, enfermos por conta desta pandemia, Senhor. Nos fortaleça, que nós possamos ser melhor hoje do que fomos ontem e que possamos continuar nessa estrada do caminho do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal. Boa noite. Noite, Léo. Vamos iniciar o nosso estudo. Lembrando que é um estudo, qualquer um que quiser colaborar, por favor. Todas as colaborações são bem-vindas, porque estamos aqui aprendendo. Graças a Deus, né? Temos essa oportunidade. E essa oração, né, que a Alessandra fez, aproveitando, que pediu por essas duas pessoas, são dois irmãos, né? Um deles eu conheço, porque creio que tenha sido meu professor, e o outro também é o irmão, né? Uma irmã nossa. E nós podemos lembrar, né, sempre quanto o nosso tempo aqui, quanto reencarnado, né, é limitado. Às vezes a gente deixa para depois algo que pode ser feito hoje. Às vezes nós deixamos algo que deveria ser falado, deixamos de fazer algo que deveria ser feito, e até temos aquela ideia, né? Deixa, na próxima eu faço. Só que nós temos esse tempo limitado e devemos aproveitar. E dentro ainda da lição de hoje, que é uma instrução dos Espíritos, né? Que é o reconhece o cristão pelas suas obras. Eu sempre lembro, né? E hoje eu li novamente a frase de Madre Teresa, né? Porque na internet, quando você procura, você encontra várias frases, né? Que podem não ser realmente da forma como ela falou, mas todas elas dizem mais ou menos o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Quando eu escutei isso da primeira vez, eu fiquei pensando assim, nossa, como é que ela pode, né, valorar uma coisa em detrimento da outra e tal. Mas depois, com um pensamento um pouco mais calmo, eu pude perceber que realmente só ficar falando, aqui, de falar do Evangelho é a coisa mais legal que tem. Eu converso às vezes com alguns amigos, eu falo sobre o Evangelho, e é legal falar, porque depois que a gente já leu bastante, que a gente já viveu alguma coisa, nós podemos falar do Evangelho. Mas e praticar? A prática do Evangelho, ela é diária. Nós somos convidados a todo momento a realizar os trabalhos a quais nós somos designados. Nós pensamos assim, que a hora que chega um trabalho para nós pensamos assim, não, esse trabalho não é para mim. Deixa para depois eu faço, eu não estou preparado para fazer, eu não estou preparado para desempenhar. Mas, se me lembro bem, e a Alessandra pode me dizer se eu estiver me equivocando, André Luiz falou em uma das obras dele, ele fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Nada vem por engano, nenhum pedido de ajuda, nenhum pedido de socorro, nem quando você está passando pela rua e alguém está levantando a porta de um estabelecimento comercial, porque já aconteceu comigo. Você vai lá e ajuda a pessoa. Às vezes você é a única pessoa passando naquela rua para fazer aquilo, para ajudar aquele outro irmão. Nada disso é por acaso. Nós, às vezes, nós aceitamos, né, ajudar outros irmãos. Mas o oposto também se aplica. Nós também, em vários momentos, temos de receber ajuda. E nós devemos também, igualmente, aceitar receber ajuda, porque a nossa atividade espírita cristã é uma atividade de cooperação. Nós ajudamos e somos ajudados. Né? Esse movimento é um movimento de dança, né? Onde um vai e o outro volta. Isso é a vida inteira. O cristianismo é assim. O cristianismo, ele te convida, ele não te manda fazer nada. Ele te convida a uma vida diferente. Ele te convida a uma vida de ação, a uma vida de movimento.
E essa vida de movimento nós podemos ver nos próprios relatos dos espíritos, né? Porque muitos de nós ainda pensam, os que não estão na doutrina espírita, creio eu, né? Alguns, porque existem outros que a mente já se dilatou um pouco, que pensa, tudo bem, vamos morrer. Sim, vamos para onde? Vamos para o céu. Para ficar fazendo o quê? Nada. Vamos ficar em eterna contemplação. E por vezes, né? Porque eu nasci no lar. Minha mãe era de Umbanda, meu pai acreditava em Deus, meu pai fazia parte dos católicos não praticantes, porque assim que eu iniciei a jornada, eu descobri que existiam dois tipos, né? Os católicos praticantes e os não praticantes. Eu me lembro que eu perguntei à minha irmã, assim, qual é a sua religião? Porque, né, pequenininho, né? Qual é a sua religião? Eu sou católica não praticante. Eu falei, católica não praticante? Como assim? Uma vez eu estava no catecismo, na época da igreja, e perguntei, o que é católico não praticante? A catequista riu de mim, falou, não, isso não existe. Se você não praticar, você não é católico, você não é cristão. E, de fato, existem hoje também em todas as religiões. Se nós pegarmos assim, budistas praticantes e não praticantes, espíritas praticantes, espíritas não praticantes. Sou espírita, mas na roda de amigos eu não posso falar que eu sou espírita. Não eu, mas algumas pessoas não podem falar. Hoje eu consigo falar, porque antes eu não falava, pasmem. Leonardo, qual a sua religião? Mudava-se de conversa. Leonardo, mudava-se de conversa. Não, hoje eu sou espírita. Nossa, eu já recebi um. Nossa, mas eu lembrei de Dona Valquíria, porque ela falou isso em uma dos estudos que ela fez. Nossa, mas você é tão legal. Mas eu sou espírita. Isso não tira. Muito pelo contrário, isso me ajuda a ser mais legal ainda. E isso nós aprendemos em todas as religiões, em todas as doutrinas cristãs, que é necessário ter ação, não somente ficar em palavras. Eu, nessa jornada, né, católico, evangélico, espírita, praticante em todas as três, porque eu era envolvido em alguns movimentos, né? Sempre movimentos de jovens. Movimentos de jovem na Igreja Católica, movimentos de jovem na Igreja Evangélica e o Espiritismo. Creio que alguma hora deva acontecer, porque assim, lidar com juventude, lidar com a mocidade é muito bom, é muito legal, porque você recicla muito, você aprende muito. É igual dar aula, em sala de aula, né? Você aprende muito com os mais jovens. Com os meus sobrinhos, eu aprendo. Toda vez que eu vou visitar, eu aprendo alguma coisa. E criança é muito espontânea. Criança te tira da inércia, né? Da inércia de, talvez, de algo que você achava que sabia, na verdade você não sabe. A criança muitas vezes expande o seu olhar sobre determinada coisa. Expande a sua forma de pensar, recicla, ressignifica a vida. E como cristãos, nós somos chamados a todo momento, como espíritas cristãos, somos chamados a ressignificar os nossos passos, a sairmos da inércia, a sairmos do comodismo, a sairmos do corpo mole, do amanhã eu faço, deixa para a próxima encarnação, hoje eu não consigo, não dá. Resignação e passividade. Devemos reconhecer a diferença entre não posso fazer agora, no momento oportuno farei, entre não posso fazer agora e no momento que acontece, deixa para depois. Cristo, ele foi e é. Quando eu falo foi, eu digo sobre a passagem dele na Terra. Me interpretem assim. Uma pessoa de muita ação, porque ele falava, saía e praticava. A vida dele foi toda um espelho para nós. Porque se ele falasse e nada fizesse, não se diferenciaria muito dos fariseus, que ficavam falando na frente do templo e nada faziam para mudar. Não se diferenciaria em nada.
mas ele falava e exemplificava. A vida dele foi toda uma vida de exemplo. E temos outros espíritos que passaram, o próprio Chico Xavier, como conhecemos, uma vida de exemplos. Madre Teresa, uma vida de exemplos. Francisco de Assis, uma vida de exemplos. Às vezes temos um vizinho que mora ao nosso lado de casa, uma vida de exemplos. Uma mãe, um pai, uma irmã, uma prima, um primo, um colega de trabalho, às vezes uma vida de exemplo, porque costumamos sempre, às vezes, a olhar para os grandes espíritos, para os espíritos que já avançaram na senda, que já estão com os seus respectivos compromissos e fazendo o que deve ser feito, mas devemos também nos espelhar em companheiros que estão próximos a nós e que já conseguem fazer seus enfrentamentos de uma forma um pouco mais incisiva e conseguem ir. Devemos nos espelhar, porque talvez se olharmos para algo que está muito distante de nós, muito além, nossa, eu não vou conseguir chegar lá. Talvez se olhar para algo que está mais próximo, alguém que está mais próximo a mim, nossa, fulano já conseguiu vencer, então eu também posso. Não olhar com egoísmo, não olhar com inveja, me desculpem, não olhar com inveja, mas olhar com admiração, do tipo, eu também posso, eu também consigo. E esse olhar, esse reinventar, esse mudar constantemente, esse fazer o que deve ser feito, é uma característica que deve nos acompanhar para sempre, quanto espíritos, sendo cristãos e professando a doutrina do Cristo. Porque nós, como espíritas, nós somos muito cobrados, não só pelos irmãos encarnados, quanto às vezes uma postura, mas muito mais pelos desencarnados e pela nossa própria consciência. Quantos de nós já fizeram algo depois que conheceram a doutrina? Fizeram algo e ficaram pensando, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado o que eu falei. Eu tive uma reação que não era para eu ter tido. Quantos de nós já passaram por isso? Então, são pensamentos que nós, graças a Deus, já desenvolvemos. São pensamentos que nós devemos ao nosso adiantamento moral, as nossas consciências que já estão se dilatando e expandindo para o bem comum. Devemos sempre, não em uma cobrança excessiva, mas nos mantermos atentos, como a sentinela, que em Salmos fala que Deus é uma sentinela que fica atenta. Nos Salmos fala que a sentinela que fica atenta aos portões de Israel. E nós devemos ficar sempre atentos à nossa própria consciência, a nos tirar sempre da inércia, a caminhar, a obrar, porque nós somos obreiros. Nós somos obreiros na senda do Cristo. E todos os dias somos convidados ao trabalho. Falar do Cristo, falar das suas obras, falar dos feitos para nós, espíritas, conversa sobre Cristo, mas e praticar? Não é uma prática completa. Na força da oração, Não, transforma seus soluços em risos de esperança. Léo, seu som tá dando problema. Depois da tempestade, surge Ouviu? e fala, nossa, hoje agora o mais eu tirei o dia para viver, vou praticar tudo. Não. Tá? Tá dando? Agora melhorou. Melhorou? Estamos escutando? Melhorou. A minha lenta a internet. Tá dando. Voltou? Estamos escutando? Tá bom, pode ir em frente. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Esses enfrentamentos nós somos convidados a todo momento a sair da inércia. E essa inércia que nós talvez nos mantemos durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil encarnações, ela não pode mais continuar, porque nós já fomos convidados, né? Fomos convidados para as bodas. Nós já fomos
convidados para obrar na vinha. Nós já fomos convidados. Peguem as parábolas que nós escutamos até hoje e nós fomos convidados a sermos já os trabalhadores. Estamos trabalhando. Agora, como estão as nossas obras? Como estão as nossas obras? Como estamos caminhando? Será que nós estamos ainda só falando, só professando sobre Cristo, mas nada fazendo? Temos que nos atentar a isso. Vamos começar a ler as instruções aqui. Instruções dos Espíritos, item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vamos lendo de pouquinho em pouquinho? É uma página inteira. Vamos lendo de pouquinho em pouquinho, comentando. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor. Todos vós, que repeles a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré, que é uma espécie, é um uniforme. Basta trajar o uniforme, a vestimenta do Senhor, para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Vamos dar uma paradinha aqui? Só com essa frasezinha, uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. O importante é a produção. O que você está fazendo com os presentes que Deus te deu? O que você está fazendo com os exemplos que recebe dos livros espíritas? O que está fazendo com os exemplos que recebe das histórias de pessoas que venceram, de pessoas que conseguiram transpor as barreiras? Isso é importante. O fruto é importante produzir, porque com esse fruto você alimenta outras pessoas. E do próprio fruto pode ter semente, nasce uma outra árvore. Das nossas obras, das nossas ações, saem outras ações positivas, porque as pessoas ficam impactadas. Por isso é importante. E eu frisei o positivas mesmo, porque existem ações positivas e ações negativas, que impactam algumas almas igualmente, por estarem ainda em faixa vibratória, às vezes até evolutiva baixa. Nós somos exemplo onde estivermos, e devemos ser bons exemplos, porque somos trabalhadores não é o capítulo, mas somos trabalhadores da vinha. Já vimos isso. Somos chamados a trabalhar a todo momento. Então a nossa obra deve ser igual à obra do nosso mestre. Nossa obra deve ser boa. Não digo que tem que ser a obra perfeita para a condição que nós estamos. Deve ser a obra perfeita comparada do Cristo. Não. Mas tem que ser a melhor que nós pudermos fazer. Continuando. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, carrega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. Olha só isso aqui. O cristianismo sempre espalha os frutos,
mas muitas pessoas ainda não colhem os frutos. Às vezes nós temos lições diárias. Diariamente nós aprendemos algo através de outros irmãos e simplesmente não conseguimos colher as experiências. Por isso a prática da reflexão antes de dormir. Como é que foi meu dia? Parar, pensar, questionar. Será que o que eu fiz hoje? Eu aprendi uma coisa nova hoje? Eu ajudei um irmão? O que eu poderia ter feito melhor? Essa reflexão nos ajuda a sermos melhores cristãos, a sairmos só da falácia, né? A fazermos realmente algo de impacto na vida de outros irmãos, a sermos exemplos melhores. Continuando. Então, os frutos tá. Olha, a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob a sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto da vida na árvore de vida. As folhas caem secas. A mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Ou seja, outras pessoas sempre podem se beneficiar do Evangelho que carregamos. Certa vez eu escutei numa palestra, eu escutei uma frase para nós tomarmos cuidado, porque talvez nós sejamos o único Evangelho que nosso irmão tem para ler. Nós às vezes reclamamos, do jeito que uma pessoa é, né? Seja onde for, trabalho, às vezes em casa, às vezes na rua. Mas muitas vezes nós não reparamos que aquela pessoa pode espelhar na gente, se nós dermos o exemplo certo. Talvez falar 300 vezes com a pessoa não adianta. Você pode falar de Cristo, pode falar de Emmanuel, pode falar de André Luiz, pode fazer o que for, pode falar qualquer coisa. Falou 300, 400, 500 vezes não. Mas se você passa a exemplificar diariamente, a pessoa muda. A pessoa espelha. Quando aos estudantes de pedagogia e áreas afins, sabem que as crianças espelham muito os adultos, né? Principalmente por causa dos neurônios, os conhecidos neurônios espelho. E a pessoa olha e copia praticamente o que a outra pessoa está fazendo, né? Os neurônios, eles se portam iguais. Quando nós crescemos, ainda ficam os neurônios espelho. E certa vez eu estava lendo uma matéria em que o simples ato de você olhar uma pessoa fazer isso aqui na rua, tchau, o seu cérebro, ele acende as mesmas áreas que a pessoa acendeu para fazer tchau. Você não faz, mas você sente como se tivesse feito em nível celular. Se você olhar para exemplos bons, terá os exemplos para seguir. Ainda que você não siga de pronto, mas diariamente você vai ser impactado e você vai impactar. Continuando. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Léo. Oi? Léo. Não, é que antes de você continuar, eu só queria falar uma coisinha a respeito desse trecho aqui, né? Que na parte que ele fala que eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades, né? Por isso, cortaram, diminuíram, mutilaram a árvore de cristianismo. Acho que isso está muito ligado a tudo que foi feito até hoje com o cristianismo, né? A religião católica, tantos dogmas, tantas... eu esqueci o nome que se dá, mas que são aquelas modificações, né, na Bíblia, eles saem com
com uma nova... colocando como se fosse um governo, eles sempre saem com o novo decreto modificando a Constituição, quando a Constituição não é para ser modificada, né? Que a Constituição seria a Carta Magna, e o que fizeram com a palavra do Jesus é que saíram colocando um monte de decreto de acordo com os seus interesses e acabaram mutilando, deixando quase que seca, porque a gente espera um amor, uma coisa, e quando você procura, você não encontra isso, você encontra culpa, cobrança, julgamento, quando, na verdade, a palavra de Cristo não era nada disso, né? Então, aqui, depois desse trecho que você vai entrar, vai começar a falar da gente voltar às palavras do Cristo, né? Era só isso, querido. Sim. Desculpe a interrupção. Não, é isso mesmo, é para interromper mesmo, é para falar. O homem, em vez do homem ser feito à imagem de Deus, é Deus sendo feito à imagem do homem, né? É o homem tentar pegar Deus e cortar as palavras, colocar numa forma, a fazer a própria imagem, né? Esculpida. Vamos lá? Eu parei em abrir, outro parágrafo, né? Foi assim mesmo, né? Abri, pois, vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e havereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos colhidos. Há ensabarcadores do pão de vida, como há, frequentemente, para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois, procurar aqueles que estão sedentos. Conduze-os sob os ramos da árvore e divide com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Vou parar aqui um cadinho antes do final, antes dessa partezinha final. Essa partezinha aqui, ó. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Não dê muito ouvidos às pessoas que falam dos problemas que você vai enfrentar quando você decidir fazer o bem. Porque nós hoje ser bom é diferente, né? A sociedade está com os valores meio muitas vezes tido como ser bobo, e não é assim. A bondade ainda sempre será uma virtude. Por que você vai fazer? Deixa que outra pessoa vai ajudar, não pergunta, ajuda e passa. É isso que é nos recomendado fazer. E nós devemos saber os perigos que tem no caminho, sim, mas não olhar a pessoas, às vezes, a espíritos que tentam nos desanimar, como servidores, seguidores do Cristo. Porque nós sabemos a dificuldade que às vezes nós temos para vencer as más inclinações, para fazer algo, para seguir o caminho. Nós sabemos disso. Nós sabemos as dificuldades.
né? Nós, às vezes, o carrinho já está pesado, e às vezes a gente olha algumas pessoas ainda colocando mais pedras para deixar o seu carrinho pesado. Não, você tem que aliviar. O evangelho é para sorrir. O evangelho não é para chorar, não é martírio. Não, não é martírio. Não é sem martírio. O evangelho é para nossa renovação. O que nós temos que fazer é trabalhar, pensar o bem e fazer o bem. Porque fatalmente, o nosso destino é a evolução. O nosso destino é o amor. Isso aí é fatal. É tão certo, é como falam, né? Tão certo quanto amanhã. Sim. O nosso destino é o amor. Isso de tratar, de cuidar, de passar por certos reveses na vida, nessa vida um pouco ilusória que nós temos, né? Que é a vida material. Isso são treinamentos. São treinamentos para condicionar o nosso espírito para locais mais superiores, em que nós teremos realmente que ajudar outros espíritos. É aquilo, né? Quem já aprendeu, ajuda um cadinho quem está numa condição atrás, que não aprendeu tanto ainda. Nós sempre temos a quem ensinar e com quem aprender. Isso é para o resto da vida. E nós temos que ser exemplo, nos inspirar nos bons exemplos. Sempre. E aquilo, não mutilar o cristianismo. O cristianismo é cristianismo, não precisa ser reinventado. Né? Vamos reinventar o cristianismo. Não. Não reinventa. É aquilo. É muito melhor você fazer um feijão com arroz, que é uma delícia, do que fazer uma lasanha e queimar. Faz o feijão com arroz, pega o cristianismo, o básico. Qual básico? Vamos treinar todos a acordar sorrindo? A dar um bom dia sorrindo? Mas tem dia que eu acordo. É um treinamento, esse é o seu básico. Vamos treinar no trânsito, a quando tomar uma fechada de um carro, você manter sua mente plena? Mas eu não consigo. É um treinamento. Quando o seu chefe chegar gritando e falando, você respira 3 vezes, toma um copo d'água e você fala, muito bem, o que eu posso te ajudar? É um treinamento. Primeiro, o seu mundo interno vai estremecer. Mas depois, com o tempo, vai se acalmando, se acalmando, se acalmando. E assim, tudo é um treinamento. O nosso trabalho aqui como cristãos é um treinamento. É um treinamento de controle da nossa mente, os planos espirituais. Para que nós possamos ficar numa colônia. Eu estava conversando com os colegas sobre o plano espiritual. Estava falando assim, nossa, seria tão bom realmente ascender, né, em um plano espiritual elevado. Um colega falou assim, você vai estar lá, tudo bem, no plano espiritual. Falou, posso ficar aqui? Aqui é tão lindo, é tão colorido, as cores são tão boas, o cheiro é tão bom, o chão é limpinho, posso ficar aqui? Pode ficar aqui, não tem problema nenhum. Ué, mas tem nenhuma condição? A única condição para você ficar aqui é manter o pensamento sempre no bem. Tá, desceu. Voltou para o próprio plano. Porque nós ainda não conseguimos manter o pensamento ainda numa faixa condizente com aquele, nessa história, condizente com aquele plano. Nós ainda não conseguimos, às vezes, manter um pensamento vibrar alto o tempo inteiro. Mas é exercício. Não devemos nos martirizar por não conseguirmos fazer certas coisas ainda. Tempo ao tempo. As pequenas coisas, as pequenas obras diárias. Cuidar bem, tratar, falar que ama, estar ali. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Para outra pessoa, isso é exercício, é o nosso exercício. Em tudo isso nós estamos obrando, porque quando a gente fala de obrar, de fazer, de obras, nós pensamos que são coisas grandiosas. Pensamos que nós temos que ir lá fora e montarmos outra mansão do caminho. Não, isso é para Divaldo. E Divaldo
percorreu uma senda incrível nesses anos e talvez em outras vidas. É uma necessidade dele. E cada um de nós está onde é para estar, cuidando de quem é para cuidar, fazendo o que é para fazer no momento correto. Não tem ninguém aqui desviado, não. Fora do caminho, não. Todo mundo é onde é para estar mesmo. Na casinha, que é para estar com a pessoa, que é para estar do lado. Porque a espiritualidade não comete erros. Nós cometemos muitos erros, mas a nossa programação está certinha, do começo ao fim. A programação, ela tem que ser cumprida? Tem, mas os nossos mentores, né, a equipe espiritual sempre espera a gente inovar. Vamos ver se ele inova, vamos ver se ela inova na próxima, vamos ver se ela faz alguma coisa a mais, vamos ver se vai... Esse deslanchar, né? Trabalhar. Vou puxar a orelha qualquer dia desses. Vamos trabalhar para surpreender positivamente a espiritualidade a partir de hoje. Assim, nossa, eu não esperava que fulano fizesse isso. Olha, ele fez. Vamos surpreender positivamente a espiritualidade. O finalzinho. Vamos lá. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Crede, acredita e ora. Acreditar é o primeiro passo. Acreditar que nós podemos ser bons naquilo que fazemos. Nós podemos, às vezes, pensar que não fazemos grandes coisas, mas fazemos sim. Todo mundo é uma grande máquina, né? Com engrenagens. Todos nós temos uma função quanto encarnados e desencarnados. A obra de Deus, nós às vezes tentamos abraçar, né, tudo com as mãos. Eu vou fazer todas as coisas. Não, você tem a sua função. Fulano, fulana tem a função deles e delas. E a função tem que ser muito bem executada, né? Ah, meu Deus do céu, mas eu não vou conseguir. Consegue, vai de pouquinho em pouquinho, um passinho por dia. Eu tenho um pai de um amigo meu, de Itaperuna, ele tem hoje 87 anos. E ele conversando comigo, ele falava de como ele jogava futebol. Porque hoje ele anda como? De passinho em passinho. É um passinho mesmo. É um passinho a cada minuto. Um passo. Aí ele conversando comigo, como ele jogava futebol, ele fala que ele sente muita falta e tal, mas ele fala, sabe que eu valorizei mais depois que passei a andar com mais calma, eu valorizei mais? Aí ele fala, ele conversando, eu não percebia como essa árvore era bonita, eu não vi esses meninos andando por aqui, eu sempre passei por essa rua correndo, voado, indo trabalhar, nunca percebi, agora ele falando que cada passo que ele dá, ele usa para refletir sobre a própria vida. Vindo de uma pessoa ali, de 87 anos, assim, você vai colhendo, é aquilo, você vê alguém mais idoso, mais velho que você, que já caminhou, você vai colhendo as lições, né? Você vai pegando. Eu fiquei escutando aquilo e falei, gente, e eu que andava correndo por aí e às vezes não percebia. Não conseguia perceber as pessoas, os lugares, porque hoje nós andamos muito, eu falo por mim, por mais alguns que eu vejo pelo caminho, muito com isso aqui, ó. Fones de ouvido. Isso deixa você, às vezes, alheio às coisas e às pessoas. Às vezes é um pedido de ajuda. Teve um dia que eu tirei um fone do ouvido, alguém estava pedindo ajuda na rua para segurar uma bicicleta para fazer uma coisa, eu fui ajudar. Aí que eu reduzi o uso disso aqui. Nós devemos sempre estar atentos. Somos espíritas, somos cristãos, somos obreiros,
Às vezes a obra não é tão perfeitinha, não. Às vezes o murinho que nós estamos construindo é meio torto. Às vezes está faltando embolsar. Quando fala de obra, geralmente o problema o murinho está faltando embolsar. Às vezes o tijolinho está meio fora do lugar, está meio tortinho. Mas não nos preocupemos com isso. Nós devemos fazer, executar. É o nosso exercício diário. Não só as coisas que a gente fala para os outros, não só as coisas que a gente... As lições que nós demonstramos conhecer, que vão nos conduzir a um local melhor, a uma vida melhor, na espiritualidade, a uma condição mental melhor. É o realmente executar, é o doar-se, né? É o doar-se para o outro, é o doar e fala todo dia de amor, se para a causa, é o doar-se. E qual é a melhor praticando a doutrina? Porque quando virem as nossas ações, conversando, vão perguntar: ué, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a sua religião? Você segue alguma doutrina? Sou espírita. Você é espírita? Sempre tive vontade de conhecer o espiritismo? Já aconteceu isso comigo. Sempre tive vontade de conhecer o espiritismo. E eu tive a oportunidade de divulgar a doutrina para uma pessoa. O pouquinho que a gente faz, como Paulo mesmo disse, só um pouquinho de fermento serve para levedar a massa. Não precisamos ainda de obras gigantescas. Vamos fazendo o nosso básico, o nosso feijão com arroz todo dia. E com certeza daqui a pouco nós vamos ser olha a audácia, nós vamos ser os mestres na cozinha espiritual. Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa para colocar? Alguma questão que ficou? Só isso tudo aí que você está falando, tem uma parte aqui, claro que todas as partes são bem sérias, tem bem puxões aqui, né? Mas essa parte quando ele diz: não amontoe seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Não é? Isso chamou muito minha atenção, e também para repensar, porque muitas vezes, foi isso que você falou, sabe? Quantas coisas nós temos, quantas lições nós temos, quantas coisas o Evangelho nos dá todo dia, e muitas vezes a gente não passa como a gente gostaria até de passar, sabe? Então fica uma sensação muito ruim quando a gente postergou muito para fazer uma coisa, e quando a gente vai fazer, a gente, poxa, podia ter feito isso tão antes, sabe? De repente, não atingiu mais como deveria. Não é como você fala assim do bom dia. Não é, passou a pessoa, ia dar bom dia. Não dei bom dia, eu fui embora. Aí eu paro. Não, gente, vou dar bom dia. Aí quando eu volto para dar o bom dia, a pessoa já não está mais, o bom dia ficou entalado na minha garganta, né? Assim, um exemplo. Né? E quantas coisas ficam, né? Quantas coisas ficam assim entaladas na garganta, porque a gente não falou, porque a gente não chegou até a pessoa, a gente não passou, sabe, aquelas coisas boas que a gente recebeu, e que a gente está vendo que tem alguém de repente precisando só ouvir, ou precisando de uma conversa, sabe? Eu não vou agora não, porque eu não posso, vou deixar para depois, como falou, não vou me deixar. E quando esse depois chega, né, como ele diz aqui, não serve mais a ninguém. Né? Ninguém, entre aspas, pelo menos aquela pessoa não serve mais, porque ela não está ali mais para me ouvir. Não é? Então, quando fala assim essa coisa, não amontoe seus frutos, né? Não amontoe nada daquilo que a gente tem aqui no coração, que a gente quer passar, e que tem tanta gente do nosso lado querendo ouvir, né? E a gente posterga, e depois fica aqui e a gente não fez. É isso. Fica a lição sempre para o dia seguinte, quando a gente não consegue fazer naquele dia. Já temos uma liçãozinha. E tá vendo como é que você compartilhou os seus frutos conosco? É isso aí. É o compartilhar, é o conversar. É isso que nós devemos fazer.
acho que nós, assim, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados por já conhecer o Cristo. Tem muitos irmãos que ainda não conhecem. Tem muitos irmãos que ainda não têm a oportunidade de conhecer. E se nós estamos trabalhando, estamos já podendo fazer alguma coisinha, né? Nem que servir um cafezinho na sala de estar da espiritualidade, já é muita coisa, porque nem seja varrer chão. Varrer chão, assim, quando André Luiz chegou querendo exercer as atividades de médico, não, vai varrer, vai limpar vômito, vai varrer. Por quê? Porque, assim, qualquer trabalho é trabalho. E nós somos privilegiados todos os dias. É para agradecer mesmo, porque a ociosidade mata, a ociosidade aniquila o espírito, né? Neutraliza, para. A melhor sensação que uma pessoa, um espírito, pode ter é de se sentir útil, senso de utilidade. Eu estou aqui, isso é ótimo. E nós pequenos procurar sermos úteis. Você falou do bom dia, talvez se não conseguisse falar naquele momento, falar assim, aí vai falar no outro dia, vai falar em outro momento, vai fazer em outro momento. Mas a lição ficou. O importante é a lição. A lição aprendida, que nota 10. Podemos seguir adiante. Mais alguém quer dar mais alguma contribuição? Alessandra? A Alessandra está tentando, eu só vou falar algo pequenininho. Essa coisa do bom dia me lembra muito meu pai. Ele dava bom dia para todo mundo na rua, e com aquele sorrisão, bom dia. Sim. Às vezes eu saía com ele, eu falava assim, ai meu Deus do céu, meu pai fala bom dia para todo mundo. Menina, eu tô ficando igualzinha. Eu passo na rua, bom dia. A gente paga a língua, né? Mas é uma coisa que você falou dessa coisa bom dia, e a Ivone também, eu lembrei disso, do bom dia dele, a todo mundo. Lá do outro lado da rua. Bom dia, Leonardo! É o exemplo, não precisa deixar escrito, nem precisa ficar repetindo dentro de casa que se deve dar bom dia. Ele dava o bom dia, e você viu e aprendeu. É o exemplo que se passa. Não precisa ler, não precisa escrever, não precisa nada. Dá o exemplo, porque, como diz aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então, não precisa dizer Senhor, Senhor. Dá o exemplo dos ensinamentos do Senhor, que você vai entrar no reino do céu aí, entre aspas, né? Então, é como diz assim, cada um segundo as suas obras. Quando a gente chegar na hora da nossa partida, que nós estivermos junto com o nosso Pai Maior, ou lá onde a gente tem que prestar conta da nossa consciência, a gente vai perceber isso aí. A gente vai receber segundo as nossas obras. Então, a proporção que a gente vai evoluindo moralmente, as nossas obras também vão se elevando, vão sendo mais valorizadas. Quando a gente chegar diante do reino do céu, que é a perfeição do Espírito que todo mundo quer, não é isso? O que nós tivermos levado está dentro de nós, no nosso exemplo que nós demos na encarnação que tivemos. Então, quando ele deu o bom dia, ele não precisou dizer, família, dá bom dia às pessoas, hein, meu filho? Quando sair de casa, simplesmente ele dava o bom dia, pronto. Aí todo mundo acompanhou, como agora está acompanhando a filha, não é assim? A gente segue o exemplo quando a gente percebe que é um exemplo do bem, né? que é um segmento, não é um Senhor, só da boca para fora, como a gente vê muitas pessoas que sobem nos palanques, sobem na vida, nas casas espíritas, em tudo quanto é lugar. Fala bonito, fala muita coisa, fala muito Senhor, mas vira as costas, a gente vai perceber que não é nada daquilo que a pessoa falou que ela bota em prática, né? A pessoa sai, prega a humildade, prega, depois vai para um palacete, vai para um outro palacete na praia, para o outro na serra, né? Um carro na garagem, 2 não sei aonde. Então, para que vai pregar a humildade se você não tem isso dentro de você? Não prega, não está na hora ainda de falar, né? Não está na hora de falar na humildade, ainda não consegue ser. Né? Ainda pensa em coisas materiais em excesso. Então, vamos esperar a hora certa de dar o exemplo.
Não precisa entrar num fusquinha também, né? Mas pode aliviar um pouco. Não é isso, Léo? Essas nossas comparações estão ótimas. Tem uma palavra aqui também, é o que você falou, que você disse que era uma vestimenta. Não sei onde ela está agora, aqui, que eu não vi. É justamente que fala sobre essa outra parábola aqui. As vestes para as bodas, né? Sim. As vestes, que você falou que era um uniforme. Você colocou essa aí, que eu não me lembro agora onde está. Aí eu pensei nessa parábola, o preparo para entrar no reino do céu, preparado com as vestes certas, não é isso? Sim, está lá no comecinho, basta trajar, está com o nome Libré do Senhor, então, para ser um fiel servidor. Significa, né, que você vai estar vestido com os valores que você já conquistou para você entrar no mundo perfeito, né? No mundo superior, que é o que nós queremos, chegar à perfeição, né? Todo mundo. Sim. É isso, só com o de Valéria. Muito Emília, bonito, né? Sim. Dona Emília está com a mãozinha levantada ali? Foi a mãozinha, mas não foi eu que botei, não. A bichinha, ela foi parar aí. Eu não sei como é que está te falando. Eu nem estava vendo, não. É o que, querido? Alguém deseja colocar mais alguma coisa? Mais uma contribuição? Não? Léo, acho que a gente tem 4 minutinhos, dá para falar aqui. Sim. A gente tem 4 minutos, 3 agora, né? Mas vamos lá. Eu separei aqui uma frase também, né? Que é do texto que fala assim: meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças, né? O matagal que eu pesquisei ali, do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Nessa estrada aí de trabalho, né, do exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, para a gente continuar nessa trilha aí, né, fazendo realmente as obras, como você falou, muitos são os chamados para a gente desviar, né? E encontrar esse equilíbrio nessa encarnação, que ainda somos seres humanos perfeitos, né? Ainda em evolução, né? É muito difícil, né? Porque os chamados para as coisas materiais são muito grandes, né? Então, quando a gente está no trabalho da doutrina ou praticando, né? Não só estudando, né? Tem muitos chamados para a gente realmente ir lá, sair do caminho, né? E desviar. Então, assim, a gente precisa estar sempre fazendo exercício, né, para se juntar aos pares dos que nos vão conduzir a essa sombra da vida aí, né? A esse trabalho da caridade, de estar auxiliando, seja divulgando a doutrina, seja ajudando na família mesmo, quem precisa, né? Estar atento não só à nossa vida, ao nosso prazer material, mas às necessidades dos nossos irmãos, né? Eu achei interessante isso daí também, até para não deixar que nem a Ivone separou, o texto que a Ivone separou lá também, que eu nem tinha me atentado, né? Mas que fala lá em cima para a gente não deixar os frutos lá amontoados, né? Esquecidos, né? A gente precisa estar trabalhando e não se desviar desse caminho. É isso, como diz Valéria. É isso. Obrigado. Tá vendo? Estou dando exemplo, rapaz. Tá vendo aí? Várias contribuições. Agora, só complementando uma coisinha, a Lê, eu acho assim, realmente tem muita coisa tirando ou chamando para a gente sair do caminho. Mas, assim, uma coisa que fica um pouco claro nesses estudos e que a gente tem feito é que é importante também que a gente viva a vida da Terra, né? Porque a gente não é encarnado. E como nós ainda estamos encarnados, somos almas encarnadas, estamos encarnados, nós precisamos viver a vida da Terra. As coisas materiais também são importantes, porque elas também trazem ensinamentos para a gente. Então, a gente tem que ter, assim,
eu acredito, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas a gente deve estar com o coração e o pensamento sempre nas coisas boas, nos analisando e fazendo as coisas, mas não deixando de aproveitar a vida. É claro, não estou dizendo que, pô, vai para um baile funk, fica lá a noite inteira fazendo besteira, enchendo a cara. Não é isso, né? Mas você se divertir, ir no coisa, isso faz parte da vida. O namorar, é o fazer coisas. É o equilíbrio, como você É o falou. equilíbrio, a harmonia. A alimentação, você não precisa deixar de comer uma coisa que você gosta. Só não come, ao invés de comer uma fatia do bolo, né? Não come o bolo inteiro, come só a fatia. Só não come refratário Aí é junto. gula. Comer o bolo inteiro é gula. Então, assim, tipo, vocês falam muito no André Luiz. Eu comecei a ler O Nosso Lar, que eu assisti o filme. Eu nunca tinha lido o livro, né? E achei bastante interessante que muitas da coisa dele ter morrido pelo suicídio, porque ele comia demais, bebia o que ele achava que era pouco, era demais, né? Então, que a gente tem que ter um cuidado com o nosso organismo, né? Então, todo exagero é ruim, mas deixar de viver não é essa. É assim, eu acho que o espiritismo ele dá uma liberdade grande para você usar o seu livre-arbítrio para fazer as escolhas certas, sem exagero, equilibrado, aproveitando a sua vida na Terra para viver o ser carnal, né? Porque senão, se a gente for levar em consideração isso, porque todas essas coisas foram criadas por Deus, né? Então, se a gente for levar muito a ferro e fogo, gente, não havia população, não cresceria, porque do jeito que eles fazem uma coisa feia de uma coisa natural, as pessoas não reproduziriam, né? Não teriam crianças, é uma coisa natural. Então, tudo faz parte da vida, né? É E isso aí. a gente precisa e sem muito medo. E outra coisa, gente, assim, pelos estudos também, que agora essa semana eu não li muito, não, mas para a gente tentar o máximo possível nos perdoar e tirar a culpa. A culpa, ela absorve nossa energia, ela mina nossas forças. Então, eu estou aprendendo, tinha que fazer não sei o que, não fiz. Valéria, não vai ficar pensando nisso. Se perdoa, toma vergonha e faz agora. É isso aí, Val. Vamos terminar agora. Tá na hora. Dica de leitura. Para quem já leu, provavelmente a maioria já leu. Não. Eu tenho que ler. Reforma Li, Léo, achei excelente. E esse papo todo que eu estou soltando aqui é com base nesse livro. Sim. Exatamente. Eu sei. Vou ler também. Então, pessoal, agradecendo aí ao Léo, né, pela participação, excelente estudo na noite de hoje. Vamos pedir aí a nossa irmã Ivone para fazer a nossa prece final, encerrarmos os trabalhos de hoje. Amigos espirituais, Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre, nosso amigo nessa caminhada. Te agradecemos por esse momento de tantos esclarecimentos, de estudos, de ações que temos que fazer para nosso bem, para o bem da nossa coletividade. Que todos esses ensinamentos, Pai, realmente pautem a nossa vida, pautem o nosso caminho. Te agradecemos por tudo que nós temos, te agradecemos pela oportunidade da vida, de refazermos tantas coisas que gostaríamos de refazer e que temos essa oportunidade. Pedimos, Pai, que nos ajudem a ser melhores, a ser mais acolhedores, mais fraternos. Pedimos por todos os nossos irmãos, principalmente que estão passando por esse momento de tantas lágrimas, de tantas dores. Pelos nossos irmãos Gildásio, nosso irmão Luiz. Pedimos também pela nossa irmã Geisa, também passando por um momento bem difícil. Pedimos o fortalecimento para os seus familiares. Nos ajude, Pai, a ser cada vez melhores na nossa caminhada. Que assim seja.
Graças a Que Deus. assim seja, graças a Deus. Léo, Graças a gratidão pelo estudo, excelente. Adorei. Bom, Eu que amei. agradeço a oportunidade, gente. Boa Obrigada, noite, Léo. pessoal. Até Oramos. Como quarta-feira. sempre, a Boa gente noite para adora todos. você, matar saudade, você falava, alegre, então é ótimo. Passa Boa tudo noite. nos Boa ouvidos. Tá noite. Boa noite, aprendendo. gente. Daqui a 2 anos eu vou dar palestra também. Nada, já pode Ah, fazer. menos! Já está apto Eu ainda não para tenho a base que vocês têm, não, filho. nada, é todo mundo igual, é todo mundo igual. Não fala de Todo base mundo igual. comigo, não, porque eu estou penando muito, tá? Estou aprendendo tudo. Eu peno para fazer esses estudos, tá bom? É assim, todo mundo. Tá bom, gente. Olha, boa noite. Um Boa beijão noite, para gente. todos. Até quarta-feira. Se Deus quiser. Boa noite, gente. Tá, boa noite. O endereço certo para chegar à luz é na